Amém. Amados irmãos, me parece que esse assunto que fala da volta de Cristo, não é um assunto muito pregado, falado nas igrejas hoje. Vocês já perceberam isso? Quando se fala de volta de Cristo, está se falando em projeto para a eternidade. E me parece que nós estamos vivendo um tempo hoje da igreja que vive aqui na terra, né? Parece que a igreja, ela está tão presa, tão ligada, e a nossa pregação está tão afinada com as coisas aqui da terra, que se falar das coisas eternas, é estar falando daquilo que a igreja parece não estar interessada. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. O assunto mais sério e mais importante para nós, e principalmente nesses dias, é estarmos nos voltando para o maior acontecimento de todos da fé cristã. Jesus Cristo está voltando. A sua volta é iminente. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque a palavra de Deus, e eu tenho falado a respeito disso, as profecias apontam diretamente para Jesus. Jesus é o centro da profecia. Jesus é o centro da profecia. Toda a palavra de Deus converge para a pessoa de Jesus. Nós sabemos que ele foi anunciado, foi prenunciado através dos profetas, quando os profetas falaram a respeito do seu nascimento. Ele haveria de nascer, aonde haveria de nascer, como viveria, onde viveria, como seria a sua vida, seu ministério, sua morte, detalhes por detalhes da sua vinda. E ele veio. E em cada uma dessas profecias se cumpriu a palavra. Pelo menos 17 profecias se cumpriram integralmente na vinda de Jesus, no seu nascimento e na sua morte e na sua ressurreição. Nós estamos lidando não com um pensamento, uma ideia, nós estamos lidando com fatos. A volta de Cristo é uma realidade. Amado irmão, deixa eu te falar, como ele nasceu um dia, como ele viveu entre nós, como ele morreu naquela cruz, como ele ressuscitou dentre os mortos, eu vou lhe falar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Muitas vezes nós estamos ligados no Cristo que morreu naquela cruz. Nós estamos ligados no Cristo que ressuscitou dentre os mortos e acreditamos que ele foi assunto ao céu, acreditamos, mas ficamos numa fé que faz com que esse Cristo continue à destra do Pai e continue para o lugar que foi, mas não queremos entender que o Cristo que foi assunto ao céu vai voltar. Seria vã a nossa fé. O apóstolo Paulo diz: se esperamos por Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se os nossos projetos de fé cristã estão afinados simplesmente e acomodados para os dias efêmeros, insignificantes que passamos aqui, os dias que nem sabemos quantos são, quantos serão, ninguém pode dizer quanto dia vai viver. Esse é o tamanho da sua vida, é o tamanho da minha vida. Mas uma coisa é certa: aqueles que estão em Cristo vão parar de contar anos aqui, mas vão contar anos para a eternidade, porque Jesus Cristo voltou para muitos daqueles que já não estão mais entre nós. Voltou porque eles foram encontrar o Senhor da glória. A fé cristã se completa na volta de Cristo. Domingo passado eu falei a respeito do quanto nós precisamos crer na profecia bíblica, e hoje nós vamos falar sobre o centro da profecia bíblica, porque nós vamos exatamente para o coração da profecia nos evangelhos. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 5, nós vemos o célebre sermão de Jesus, chamado Sermão da Montanha, não é verdade? Quantos aqui já ouviram falar do Sermão do Monte? Quantos aqui ouviram falar no Sermão da Montanha? Quem pregou o Sermão da Montanha? Quem pregou? Jesus. Jesus pregou. Diz que no capítulo 5 de Mateus, Jesus chamou os seus discípulos para perto e lhes ensinou dizendo: bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, e pregou, começando o sermão nas chamadas
bem-aventuranças. Não é verdade? Que para mim, esse sermão é o centro da base de fé. Se você quiser ser um cristão verdadeiro, se firme no sermão da montanha, que você vai viver toda a fé cristã. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Você pode não conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas se você colocar na sua vida o sermão da montanha, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, também contado por Marcos e Lucas, você vai cumprir a palavra de Deus e a fé cristã, a sua fé vai estar firmada. Eu quero falar hoje a respeito de um segundo sermão pregado por Jesus, que está em Mateus capítulo 24. Se há alguém que possa realmente definir a respeito dos tempos, a respeito dos dias que haveriam de vir, é o Senhor que vai voltar. Não há outro profeta, não há um outro Messias que possa definir para nós e para aqueles que aguardam a sua vida, senão o próprio Jesus, porque Ele mesmo falou de como seriam aqueles dias. Portanto, nós não precisamos ficar enganados. Muitas vezes nós estamos pensando, sabe no quê? Em alguma coisa que estão falando, e alguém está dizendo. Nós estamos dando ouvidos o tempo todo para vozes que estão aqui ou ali falando a respeito, e deixamos de ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos estar atento à voz daquele que realmente pode dizer a cada um de nós a respeito desses dias. Amém? Vejam bem, presta atenção, queridos. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, eu quero fazer de novo essa afinação com os irmãos. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós olhamos para um tempo que havia sido predito. Jesus não nasceu simplesmente porque nasceu, ele nasceu porque foi profetizado a sua vinda, o seu nascimento. Volto a dizer, da mesma forma como foi predito o seu nascimento, e a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a palavra de Deus define quando ele vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos, afinados a sua palavra, e principalmente a palavra do Mestre. Porque se Jesus pregou o sermão da montanha, definindo a nossa fé e o nosso pensamento cristão, que é lindo, né? O sermão da montanha é uma síntese de toda a palavra de Deus, é uma síntese de toda a palavra de Deus. Portanto, quando você lê Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, porque todos esses três evangelhos narram o sermão profético de Jesus, e eu quero chamá-los a atenção essa noite para abrirmos a nossa Bíblia exatamente em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia, portanto, para que nós possamos estar seguindo nessa direção juntos. Amém? Vejam bem, a palavra de Deus, ela nos traz a direção. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela não só ilumina o nosso momento, o nosso hoje, ela aponta para o amanhã. Ela dirige os seus pés para onde você vai pisar. Ela aponta o caminho para onde você deve ir. A palavra de Deus é maravilhosa. O problema nosso é que nós não estamos dando ouvidos à palavra de Deus, e isso é exatamente um dos grandes acontecimentos e que infelizmente estariam atingindo a igreja nos últimos dias. Somos uma igreja hoje analfabeta de Bíblia. Somos uma igreja hoje que está interessada mais nos fenômenos, mais nos calafrios e mais no que diz respeito ao céu na terra. Somos a igreja de que o dinheiro vale, o dinheiro é importante. Somos a igreja que está construindo o céu na terra. Nós estamos tão preocupados com a vida aqui, que não nos projetamos mais para a eternidade. Nós temos uma Bíblia que fala como ganhar dinheiro, por exemplo, e tem muita gente pregando como ganhar dinheiro com a Bíblia. Verdade ou não? Nós estamos com tempos grandes
e abarrotado de gente que simplesmente está dizendo isso, e uma montoeira de gente vivendo nessa ideia. Nós não temos nos projetado para a eternidade. Nossos dias aqui são reduzidíssimos. Aliás, são tão reduzidos que nenhum de nós pode dizer quanto tempo será. Portanto, vamos ver o que Jesus disse? Amém ou não amém? Mateus capítulo 24, versículo 1. Acompanhe comigo na palavra, por favor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes isto? E ele estava apontando para o templo em Jerusalém. Aliás, um templo portentoso, construído por Herodes. 46 anos levou para ser construído o templo lá em Jerusalém por Herodes. Era um templo suntuoso, era obra-prima do Império Romano, de presente para os judeus. Já viu? Roma deu um presente para os judeus, um templo lindo, porque eles não tinham mais templo. Herodes foi lá e 46 anos, todos que chegavam em Jerusalém olhavam aquele templo majestoso, aquele templo que credenciava a fé judaica. Pois bem, Jesus, diz o texto aqui, olhando para esse templo, percebam isso, Jesus disse, ele porém disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E continua dizendo: no Monte das Oliveiras se achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram. Foram duas perguntas, na verdade, em uma. Duas perguntas. Dize-nos quando sucederão essas coisas? Essa é a primeira pergunta. Quando sucederão essas coisas? E a segunda: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vamos parar aqui. Vamos, fazendo essa leitura, primeiramente entender essa profecia, porque Jesus, desde a hora que ele olhou, ele estava na banda oriental de Jerusalém, ele teve a visão completa do templo, aonde estava no Monte das Oliveiras, uma visão privilegiada, e ele olhando e disse: vocês estão vendo esse templo? E ele já falava aí a respeito dos templos. Ele estava dizendo, a partir daquela hora, que o tempo estava começando. Ali estava começando o tempo. Ele estava dizendo: olhem para esse templo. Vocês estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos ficaram assim: Senhor, na verdade, quando isso vai acontecer? E de que maneira? Quais são os sinais que vão mostrar a respeito da tua vinda? Ou das coisas finais? Ou do fim do mundo? Como queiram. Então Jesus, ele fala, e vamos agora, primeiramente, ver a primeira palavra que Jesus disse, já que estamos considerando o conteúdo dessa palavra profética, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A questão nossa é que muitas vezes nós lemos a Bíblia como se ela fosse um livro que fala, mas não fala de fato. A Bíblia é o livro do fato, a Bíblia é o livro histórico. Tanto é que a história nossa, ela não é escrita por nós, ela é escrita pela palavra de Deus, ela é escrita por Deus. Antes dos impérios acontecerem, antes de o império medo-persa, o grego, o romano, a Bíblia já falava que eles iriam existir, quanto tempo iriam levar, e quem seria e como seria o tempo de cada um deles. Aí você vai dizer assim: pastor, você está falando isso e é verdade? Eu te digo, não só verdade, a história universal define o que a Bíblia já falava antes. A Bíblia não é um livro que é redigido, que é escrito, que é projetado pela mente humana.
Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens, pastor. Eu te digo, a Bíblia não foi escrita por homens, ela foi escrita pelo Espírito Santo, que revelou aos homens, porque os homens que a escreveram, de todos os lugares, de toda a capacidade, de toda a formação, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. É verdade, e essa verdade há de se cumprir, ela está se cumprindo, ela não vai falhar em um pingo, nem um tio. Jesus disse, essa palavra vai se cumprir. E voltando então para o cumprimento dessa palavra, porque quando você vê, ouve, e você diz, e aí pastor, eu vou te falar, o primeiro cumprimento dessa palavra, e eu quero te chamar a atenção, porque nós vamos agora numa progressão, nós estamos indo agora numa progressão, nós estamos indo em direção ao fim, a entender os tempos que virão, estão chegando, estamos nele, Jesus está voltando. Pastor, coronavírus, deixa o coronavírus lá. Se o coronavírus está preocupando toda a humanidade, e está deixando todo mundo apavoroso, todo mundo desequilibrado, todo mundo com medo, disse hoje, as potências financeiras do mundo, as potências tecnológicas do mundo, a ciência está se curvando e não sabe o que fazer. Vamos deter esse vírus, vamos deter esse vírus. Quem vai deter esse vírus? Ainda existe o poder econômico, ainda existe aqueles que estão correndo por trás para ganância, para ganhar, o mercado oscilante o tempo todo. Já viu? A bolsa, e agora baixa o juro, abaixa o juro. Os Estados Unidos agora, exatamente agora, o presidente americano com o banco americano zerou o juro, botou a zero, para segurar a economia americana. Muito bem, vamos fazer de tudo que pudermos fazer, mas uma coisa é certa, nós não vamos frear o cumprimento da palavra de Deus. O homem não vai poder frear. Essa é a verdade. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante, porque logo no início do século, no ano 70, exatamente no ano 70 da era cristã, o general romano chamado Tito invadiu Jerusalém. E sabe o que aconteceu nessa invasão? O que aconteceu? O templo de Jerusalém foi totalmente destruído, não ficou pedra sobre pedra. Esse templo nunca mais foi reconstruído. Será? Hoje, aonde esse templo, havia esse templo, existe uma mesquita muçulmana. Hoje, exatamente no lugar onde estava o templo, em Jerusalém, existe uma mesquita muçulmana. Não vamos falar disso mais adiante. Mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Jesus disse, olhem para esse templo. Eles olharam. Vamos ler Mateus capítulo 21, por favor, se vocês podem me acompanhar, Lucas capítulo 21, Lucas, o evangelista, ele escreve, porque ele sabia história, o médico, né? Vocês sabiam que Lucas era médico? Sabiam? Lucas dos 12 era o médico, era o mais formado, era o mais, capacitado. Tanto é que a escrita de Lucas, do Evangelho de Lucas, é maravilhosa. Ele esmiuça a história. Então, olha só o que Lucas fala no versículo, vamos ler aqui, 20 a 24 do capítulo 21. Ele dá em pormenores como seria a situação lá em Jerusalém quando o templo fosse destruído. Mateus capítulo 21, versículo 20, diz assim: quando porém vide Jerusalém sitiada dos exércitos, escutem, irmãos amados e queridos, nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos lendo a palavra de Deus, e nós estamos lendo a profecia. Olha que coisa tremenda. Lucas fala isso segundo o que ele ouviu de Jesus, e ele escreve: quando porém vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabei, está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
os que estiverem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias serão de vingança, para cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jesus falou que não haveria, ficaria pedra sobre pedra, e fala aqui Lucas como seria esse tempo, e foi. Sabe quem se salvou nesse tempo? Houve alguns que se salvaram. Sabe quem se salvou no tempo dessa destruição? Os que deram ouvidos a essa profecia. Falou dos detalhes, falou das grávidas que amamentavam, das que estavam no campo. Aqueles que ouviram essa palavra disseram: isso vai acontecer a qualquer hora, e estavam atentos. Deixa eu dizer uma coisa: se nós não ficarmos atentos, esse dia vai nos pegar como um ladrão que vem e rouba, e depois que fomos roubados, que vamos saber que o ladrão roubou. Devemos nos preparar para que quando ele voltar, ele não nos pegue de uma maneira irresponsável, mas possamos estar dando ouvidos a essa palavra. Portanto, deixa eu colocar para vocês aqui algumas informações com relação ao que aconteceu exatamente nesses dias. Milhares de judeus, foram milhares de judeus que morreram. Na verdade, nessa guerra, muito mais, 2 milhões de judeus morreram, e 1 milhão de judeus foi vendido como escravo, e foram dispersos entre as nações, houve a dispersão judaica, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, nunca mais voltaram a ser nação judaica, nunca mais, até o dia que haveria de se cumprir, e esse dia se cumpriu. Nós sabemos que em 1948, a nação chamada judaica, o povo de Israel voltou ao lugar da origem, o povo de Israel voltou à sua terra, o povo de Israel foi reconhecido pela ONU, e quem deu o voto Minerva foi o Brasil. O voto Minerva que foi dado no reconhecimento pelo Estado de Israel, foi dado pelo povo brasileiro. Não sei se você sabia disso, mas na verdade, o fator mais determinante para que o povo judeu voltasse, porque ele foi disperso em todas as nações. Eu te pergunto, quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? Foram os judeus. Ele foi colocado na cruz e estava escrito sobre a cruz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos judeus. Rei dos judeus. Ele foi morto como sendo o Rei dos judeus. E os próprios judeus, e quem escreveu isso foram os romanos. Pôncio Pilato foi lá e disse: vocês estão querendo que ele morra, nós não queremos matá-lo. Eu lavo as minhas mãos, Pilato falou, eu não tenho nada a ver com esse negócio é com vocês. Anás e Caifás e toda aquela turba de sacerdotes disseram: crucifica, mata, 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 e ele foi morto. Disseram: solta Barrabás e mata o Cristo. Judeus, esses judeus foram dispersos para todas as nações, até que voltaram à terra. Esse é um dos fatos que definem muito a respeito da volta de Cristo. Jesus falou também, no capítulo 24 de Mateus, que haveria um surgimento de falsos messias. É importante que a gente entenda duas coisas: falsos messias e falsos profetas. Falsos messias e falsos profetas. Os falsos messias não viriam para a igreja. Os falsos messias estariam se introduzindo dentro do povo judeu. Vocês sabem quantos falsos messias, pelo menos catalogados, se embrenharam dentro do povo judeu ao longo de toda essa era cristã? Mais de 40 falsos messias que se apresentaram ao povo judeu, têm se apresentado ao povo judeu desde a volta de Cristo, porque eles não receberam o Messias. Quem é o Messias? O Cristo, o Filho do Deus vivo. O verdadeiro Messias eles crucificaram. Jesus disse: eu vim para o que era meus, e os meus não me receberam. Portanto, os primeiros serão os
últimos, e os últimos serão os primeiros. Nós éramos os últimos e passamos a ser os primeiros. Eles eram os primeiros e passaram a ser os últimos. E Jesus disse que viriam muitos Messias. Existem duas etapas dessa profecia, do início dessa profecia. Jesus disse que, olhando para o templo, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Se cumpriu. Ele disse que surgiriam os Messias, os falsos Messias, que estariam enganando. E falando do engano, me permita dizer a vocês, a pior coisa, o maior poder de destruição não está na guerra, não está na violência, não está na perseguição, está no engano. O que mata a igreja não é a perseguição, porque muitos dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos agora, estão muito mais firmes na fé do que nós que estamos aqui. A igreja na China é muito mais igreja e muito mais solidificada e muito mais firme na fé do que a igreja no Brasil. Sabe por quê? Nós somos relapsos, nós somos relaxados, nós não estamos vivendo uma fé consciente, comprometida. Nós vivemos uma fé de benefícios próprios, nós vivemos uma fé e buscamos um Deus que quer nos abençoar. Nós não estamos buscando um Deus que quer nos usar, nós não estamos buscando um Deus que vai usar a sua vida, a minha vida e a nossa vida para abençoar o nosso próximo. Nós vivemos uma ideia de vida cristã que diz muito mais respeito ao que nós precisamos e não no que o outro precisa. A nossa verdade de relacionamento é medida muito mais naquilo que eu posso receber de você do que eu posso oferecer para você. Ninguém está interessado, inclusive dentro das igrejas, em ser bênção na vida do outro. Nós estamos buscando nos nossos relacionamentos aqueles que já no primeiro contato, ao nos apresentarmos a Ele, nós estamos fazendo uma cópia dele, no que Ele pode dar para mim, não aquilo que eu posso dar para Ele. Nós chegamos na igreja perguntando o que essa igreja pode me dar, e não estamos na igreja perguntando o que eu posso dar a essa igreja. Essa é a verdade. Nós poderíamos dizer então, amados, que existe essa primeira parte da profecia que se cumpriu, e Jesus fala que isso é o princípio de dores. E ele começa agora então a falar a respeito dos acontecimentos. Primeiro, como acontecerá e quais sinais virão? Agora, como acontecerá? O tempo foi derribado. E foi, amém ou não amém? Eu estou contando para vocês o que? Uma história que foi inventada ou um fato real histórico? Se você for estudar história, você vai saber que no ano 70 da era cristã, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu tudo. E não ficou pedra sobre pedra. Jesus disse que não ficaria e não ficou. Jesus disse que viriam falsos messias. Os messias não vão vir para a igreja, os falsos messias. Os falsos profetas vão vir para a igreja. E eles já estão aí. Os falsos messias se apresentaram para Israel, que aguarda até hoje ainda a vinda do Messias. E já apareceram tantos que enganaram a muitos. Teve um entre eles que levou milhares para morrer. Milhares, um suicídio coletivo. A segunda parte da profecia fala a respeito então de que sinal, Senhor, haverá da tua vinda. E nós vamos então agora estar lendo Mateus capítulo 21. Eu quero convidar você para que nós possamos juntos olhar a respeito desse tempo. Amém? Capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 7, que fala do princípio das dores. Princípio das dores, versículo 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu: vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou, ou sou eu. Também chegou a hora. Não os sigais. Agora, quando ouvis falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas ainda não é o fim. E então disse-lhes: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, haverá
terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Jesus está falando agora então, a partir dessa palavra, do que haveria de acontecer. Então, quando nós olhamos essa palavra, nós percebemos que ela parece que se descortina diante de nós, porque nós olhando para o mundo, nós vamos, mas pastor, sempre aconteceram guerras. É verdade, sempre aconteceram guerras. Mas pastor, sempre aconteceu terremotos. Sim, sempre aconteceram terremotos. Sempre a fome tomou conta da humanidade. Sim, sempre houve epidemia, várias delas ao longo da história da humanidade. Mas eu quero chamar-lhes a atenção para um detalhe, somente um detalhe, porque essa palavra, ao se cumprir na história da humanidade, ela vai se cumprir através de uma ação contínua, um movimento contínuo, e não vai ser com distanciamento. Nós vamos estar vivendo e percebendo que o aumento vai ser gradativo, gradativo, gradativo. E se nós fizermos com uma pequena leitura a respeito, por exemplo, de terremotos, nós sabemos que nos últimos 10 anos, a partir mais precisamente do ano de 2004, do tsunami, nós vamos ver que de lá para cá, todos os anos, o mundo tem sido impactado por terremotos, e grandes terremotos, de grande poder de destruição. A fome. Aí você fala, mas pastor, a fome, nós somos um mundo hoje que tem todo o alimento. Sim, nós temos todo o alimento para 1/3 da população, que pega a comida e joga no lixo, e o lixo que é jogado alimentaria a humanidade que está com fome. A África hoje está morrendo de fome. O continente africano está morrendo de fome. Eles estão morrendo por inanição, enquanto o primeiro mundo joga comida fora. Alguém já disse que se pegarmos a comida que se joga fora nos Estados Unidos e na Europa, alimentaria toda a fome da Europa ou da África. Você sabia disso? Nós estamos preocupados, muito preocupados, com a epidemia ou a pandemia do coronavírus, não é verdade? Mas não estamos preocupados com outro vírus que está atingindo a África há muito tempo, chamado vírus da fome e da miséria, que o antídoto e a vacina para esse vírus chama-se comida. Se o mundo simplesmente não precisava nem ir para o laboratório, não precisava nem em grande investimento, não precisaria nem pensar muito em investir grande capital, mas simplesmente abrisse um pouco os olhos, abrisse o coração, o mundo poderia acabar com o vírus da fome. Mas sabe por que não acaba? Porque o mundo é um mundo egoísta, é um mundo orgulhoso e soberbo, e a humanidade vive para si mesma, para seu umbigo. Nós vivemos uma vida completamente vazia de verdade e de sentimento. Essa é a marca que marca a nossa sociedade, e essa sociedade cada dia mais vai ser marcada por essa frieza, de tal ponto que Jesus vai falar, e completando, e eu quero estar terminando aqui essa noite para continuar. Ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E sabe o que é isso? Diante de toda a realidade em nossa volta, a pior de todas as realidades é a insensibilidade em nossos corações. Nós perdemos, e a cada dia mais estamos perdendo o amor. Quem pode conferir essa palavra? Quantos podem dizer amém? É verdade ou não? É verdade ou não, irmãos? Sabe o que nós temos vivido, quer seja como indivíduos, ou como cristãos, ou como igreja? O resultado dessa apatia, desse distanciamento, e uma consequência da iniquidade ou do pecado que toma conta da humanidade. Hoje nós somos uma sociedade esvaziada de amor. E na verdade, o centro da fé cristã nos aponta para a maior revelação, que é o amor de Deus revelado
para todos nós. Na cruz, Deus demonstrou o seu grande amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. O centro do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus, querem dizer comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu, e essa foi a maior prova do amor, grande amor de Deus. E Ele deixou a marca desse amor, para que os seus seguidores pudessem seguir com essa marca, com essa identidade, com esse timbre. O timbre da igreja, o timbre da fé cristã é o amor. Não adianta nada nós podermos dizer e dizermos que temos fé se não amamos. Não adianta nada nós dizermos com todo o poder que podemos orar e as pessoas ficarem sendo curadas e se não amamos. Não adianta nada nós dizermos que somos aqueles que estão crescendo numericamente, somos muitos cristãos, mas será que esses muitos cristãos são conhecidos pelo amor? Eu pergunto, não. Que esse amor, que essa marca possa trazer a identidade para cada um de nós, porque esses que estão vivendo nesse amor não vão ser sucumbidos, não vão perder o alvo, não vão ficar temerosos, não vão ficar olhando desesperados os acontecimentos em sua volta. Pelo contrário, eles estarão olhando somente para uma direção, para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Ele pode dizer, cada um de nós, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que em breve ele será exaltado entre as nações. Aqueles que estão firmados nessa fé não serão destruídos pelo volume da iniquidade desse mundo. O mundo não vai roubar de nós o nosso maior patrimônio, a nossa identidade, a nossa marca, que é o amor. O amor é o timbre da igreja. Nós não devemos ser conhecidos por outra coisa qualquer, senão pelo amor. O convite de Deus para cada um de nós é que sejamos aqueles que amem. E amar não é sentimento, amar é decisão. Nós amamos porque Ele nos amou. Você ama o seu irmão, não porque ele ama você, mas porque você ama o seu irmão. Nós amamos os que estão caídos e perdidos lá fora, não porque eles têm alguma coisa para nos dar, pelo contrário, porque nós temos muito para ofertar. Jesus disse: quando damos, recebemos, porque é dando que se recebe. Se você quer receber amor, dê amor. Se você quiser receber perdão, oferte o perdão. Se você quer ser chamado de um seguidor de Jesus Cristo, ame. Se você quiser estar pronto para o dia do Senhor, a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses que a palavra e o amor à palavra vai ser o antídoto para todo engano. Que nós possamos amar a palavra de Deus, que nós possamos estar vivendo intensamente esse amor. Hoje pela manhã, nós estivemos aqui com um pequeno grupo, reunidos, estudando a palavra. Foi um tempo preciosíssimo. Sabe por quê? Porque ouvimos claramente Deus falar a respeito da nossa missão. Mais uma vez, a preciosa missão. A nossa preciosa missão é amar. Nós nascemos de um Deus que é todo amor, e como filhos de Deus, nós somos gerados nesse amor. Você nasceu para amar. Essa é a sua marca. O amor é poder. Poder sem amor é destruição, é domínio. Mas quando se ama de verdade, o poder de Deus se manifesta. Que esse poder possa vir poderosamente sobre nós, de tal forma que a nossa vida, nossa família, nossa casa seja cheia desse amor, que os nossos relacionamentos sejam cheios desse amor, que esse amor possa vencer todas as barreiras, e que nós possamos, como vencedores, olhar para fora e dizer ao mundo que existem aqueles que estão firmes na fé, porque caminham em uma fé que se manifesta no amor. É isso que o mundo precisa ver em mim e em você. O mundo está preocupado com o carro que você tem, nem o tamanho da casa que você tem, nem com o dinheiro que você está no banco. Não é nada disso que vai mudar a vida de ninguém. O mundo está olhando para nós, para saber quem somos e se somos realmente de Cristo.
Portanto, que aonde você chegar, você seja um embaixador desse amor, que você possa com toda certeza dizer ao mundo que você está preparado para o dia do Senhor, porque Jesus está voltando. Nós vamos estar falando domingo que vem a respeito de uma realidade de tempo que vai marcar esses dias. Mas eu queria estar encerrando hoje aqui, parando exatamente aqui nesse ponto. Sabe por quê? Porque Deus quer marcar a nossa vida com esse amor. Deus quer tirar a insensibilidade do nosso coração. Quem pode dizer amém? Deus quer fazer com que as nossas barreiras caiam por terra. Deus quer fazer com que nós venhamos a buscar nele a manifestação nítida e verdadeira da vida cristã, que é o amor. Nossa família precisa desse amor. Nossa casa precisa desse amor, da marca desse amor. E para que não dizer que a igreja que está preparada e vai estar preparada para o dia do Senhor, vai ser a igreja que vai permanecer na contramão desse mundo com a marca desse amor. Porque o mundo perdeu completamente os sentimentos. A igreja se perdeu. A igreja, quando eu falo da igreja, eu falo da igreja instituição, eu falo da igreja visível, da igreja que é a Odisseia, essa igreja que diz que tem tudo e não tem nada, essa igreja que diz que é rica e precisa comprar a riqueza de Deus, o ouro de Deus. Ela precisa abrir os seus olhos e pingar colírio, como diz em Apocalipse, para ver, porque ela é cega. Essa igreja que hoje ela vive, na verdade, uma vida completamente longe de Deus. Que nós possamos nos voltar para Ele. Esse é o momento, essa é a hora. Não fique agitado, não fique perturbado, não fique temeroso. Venha para o Senhor. Essa é a hora da igreja se aproximar mais de Jesus. E essa é a hora da igreja se tornar um instrumento vivo na mão desse Deus, para que o mundo em nossa volta possa ser alcançado nesses dias tão difíceis pela mão poderosa de Deus. Que nós sejamos a resposta de Deus para esse mundo, esse mundo em nossa volta que anseia por essa resposta. Você vai ser usado para isso, para a glória de Deus. Quando Jesus voltar, Ele não vai nos pegar sentados e temerosos. Ele vai nos ver em uma atividade grande e no exercício profundo da fé através do amor. O mundo precisa ver essa igreja. E Jesus vai levar essa igreja quando Ele voltar. E em breve, muito em breve, Ele está voltando. Curva a sua cabeça, por favor. Faça uma oração nessa hora. Reflita um pouco a respeito da sua vida. Aonde você tem colocado os seus investimentos. Sabe, a preocupação de Deus não é que nós estejamos cheio de conhecimento, ou vivendo uma vida religiosa muito arrumada. Não, Ele quer que nós estejamos preparados para esse encontro. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou de quase todos. Diga para Deus: Senhor, eu não quero que esse amor, essa vida de Deus se esfrie dentro de mim. Que esse amor enche o meu coração, enche a minha vida, enche meus dias, enche meus momentos, e que eu possa amar incondicionalmente, que eu possa amar a todos, que eu possa ser um instrumento desse amor, que eu possa ser marcado por esse amor, que Jesus possa ser visto na minha vida, que Jesus possa ser visto na igreja, que Jesus possa ser visto nessa comunidade, através de nossos relacionamentos, que nós possamos estar vivendo em comunhão verdadeira, que possamos estar estendendo a nossa mão, que possamos estar ajudando-nos mutuamente, que possamos estar nos perdoando mutuamente, que possamos estar sendo aqueles que realmente estão cumprindo a Tua palavra, e que o Teu dia não nos pegue de surpresa. Em nome de Jesus, visita nossas vidas essa noite, Deus.
Visita nossas famílias, famílias que estão aqui representadas. Visita os nossos corações e enche-nos essa noite desse amor. Esse amor que tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor que não arde em ciúmes, que não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se irrita do mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Esse amor que nunca acaba. Porque mesmo que nós viemos a falar a língua dos anjos e dos homens, se nós não tivermos esse amor, nada seremos. Ainda que tivermos todos os dons, toda a profecia, toda a capacidade, se não amarmos, nada seremos. Ó Deus, que o Senhor marque a nossa vida, marque a igreja, e que nós como igreja estejamos preparados para o dia do Senhor, porque felizes, abençoados, bem-aventurados são aqueles que amam a tua vinda. Assim nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe sua vida, seus caminhos, que você possa seguir e ser um instrumento desse amor. Essa é a marca, amém? Essa é a marca de Jesus.